não sabe bem se esse é o seu chamado ou não, mas venha mesmo assim, porque é um tempo muito gostoso, é um tempo que nós tomamos um café da manhã juntos, um tempo de aprendizado. O pastor Vinícius tem conduzido essas aulas e tem sido muito gostoso, não tem sido apenas algo que tem trabalhado a questão da pregação, mas também da comunicação. Então nós trabalhamos essa questão que ajuda a gente no nosso dia a dia. Então, venha fazer parte disso, tá bom? Venha participar, é um tempo muito gostoso, amém? Acredito que somente esses 2 avisos, mas eu quero dar um último aviso, que nós temos a reunião de oração às terças-feiras, mas essa terça-feira eu vou estar em viagem, eu normalmente que abro aqui a igreja, então nós conversando com o pessoal da intercessão, a gente vai estar fazendo essa semana a reunião de oração na segunda-feira. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos nos reunindo aqui na igreja para esse tempo de oração, de intercessão, de adoração. Amém? Então venha participar disso, é um tempo muito gostoso, 1 hora que nós separamos para orar, para adorar ao Senhor, para orar uns pelos outros, é uma bênção. Amém? Então, não teremos a reunião na terça-feira, essa semana, e sim na segunda-feira. Amém? Quero chamar as crianças para estar aqui na frente. Temos crianças. Eita, cadê a criançada? Apareceu a criançada. Muito bom. Eu também quero já chamar o pastor Vinícius para estar aqui na frente, ele estará trazendo a palavra. Amém? Tá. Hoje será um pouco diferente aqui o layout. Nosso pastor está com um leve problema nas costas, lesionado, mas isso não vai impedir de o Senhor usá-lo para trazer uma palavra de bênção para nós, amém? Vamos. Amém. Estenda suas mãos aqui para frente, vamos estar orando pelas crianças. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela vida dessas crianças. Quero pedir para que o Senhor esteja as abençoando de maneira muito especial nesse tempo que elas estarão sendo ministradas na linguagem delas, que o Senhor capacite cada professor para que eles possam, de maneira muito especial, ministrar essas crianças e ensiná-las acerca das coisas maravilhosas da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por poder ver essas crianças aqui, já desde cedo, sendo ministradas, sendo ensinadas a buscar ao Senhor. Senhor Deus, nós também, neste momento, oramos, pedindo para que o Senhor seja abençoando a vida do pastor Vinícius. Senhor Deus, que o Senhor também esteja trazendo cura a ele, essa lesão que ele sofreu nas costas, que ele possa estar se recuperando, mas que o Senhor use poderosamente ele, nesse tempo de ministração da palavra. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Crianças, podem ir para a salinha. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Não, zerou. Gente, vai ser diferente porque eu fui jogar bola e gordo jogando bola não dá certo. E aí eu lesionei minhas costas, não é nada grave a princípio. Mas aí eu fui na Unimed, tomei um tramal lá e estou aqui entre vós. Mas por isso vai ter que ser sentado, tá? Porque tá em pé dói muito, mas sentadinho... Nossa, que talento. Estou gostando disso aqui. Ah, coisa boa, cara. Mas glória a Deus. Foi muito bom. É bom estar na casa do Senhor, sim ou não? Tá tendo jogo do Corinthians, final do Paulistão, e nós estamos aqui, ó. Com dor nas costas, a gente veio, por quê? Porque a prioridade é o Senhor. Aí eu cheguei e falei, vou ficar sentado. A pastora Márcia falou, levante. Aí daqui a pouco ela falou, pule. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Glória a Deus. Vamos começar, a gente está estudando o livro de Mateus, e hoje a gente vai chegar numa passagem muito emblemática, uma passagem muito diferente da palavra de Deus. Então quero convidar todos a abrir ali Mateus 17, vai estar no telão também para a gente acompanhar. Mateus 17,
Abra a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Todos abriram? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, diga como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias, falando com ele, falando com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus, aproximando-se, tocando-os, disse: Levantai-vos, não temais. Vou ler o 8 também. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Acompanhe comigo. Feche os olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Acalme o seu coração. Senhor, obrigado por esse tempo que priorizamos a Tua presença, tempo em que separamos para estarmos aqui e servi-lo. Tu és um Deus grande, a Tua glória, a Tua majestade são infindáveis, e a minha oração nesta noite é que de alguma maneira nós possamos conhecer um pouco mais da Tua grandeza. Ah, Senhor, dá-nos uma nova experiência contigo. Derrama do teu óleo novo, faça-nos com os nossos olhos espirituais perceber aquilo que o Senhor tem feito neste tempo, e sobretudo, que nós possamos sair daqui mais parecidos com Cristo Jesus, em sua humildade, mas também em sua ousadia, em nome de Jesus, amém. Os amados, se vocês tivessem vivido na época de Jesus, eu quero que você responda mesmo, fala para a pessoa que está do teu lado aí. Qual episódio você mais gostaria de ter testemunhado? Se você pudesse estar lá, falar, não, tem essa parte da Bíblia aqui, eu queria estar lá, pessoalmente. Mas tem que ser no ministério de Jesus. Qual parte? Fala para a pessoa que está do teu lado. Onde? Sermão do Monte, né? Vou sentar ali naquela relva e ouvir o Senhor falar. Muito bom. Uma boa escolha. E você, Jojo? Quê? Ah, beleza. Né? Marcos 2. Então, o pessoal pega o paralítico, sobe no telhado. Você queria ajudar ou você queria só estar lá? Só olhando? O pessoal que estava olhando lá estava bravo com Jesus, viu? No meio dos fariseus ali, a Juju, né, vendo aquele homem, né, ali Jesus faz uma afirmação poderosa, ele fala, né, os seus pecados estão perdoados, e os religiosos, quem é esse homem que está falando que tem autoridade para perdoar pecados, né? Muito legal, um milagre legal de testemunhar, né? E você, Miguel? Dos pães, né, foi faminto, né? É muito bom, já pensou ter pão infinito? Bom demais também, né? Senta ali, ó, vai no pão, sashimi, né? Porque a gente vê o Jesus multiplicando, parece o peixe inteiro, mas na verdade Jesus mandava só o salmãozinho ali na galera, né? Então, ó, gostoso demais. Eu acho que eu escolheria a ressurreição, né? Eu acho que a ressurreição talvez seja o ápice aí do ministério de Jesus, né? Seria algo muito especial. Mas esta passagem é uma das passagens muito, muito especiais que a gente tem na Bíblia. Este episódio ele é espetacular. Aqui nós temos uma das histórias mais poderosas de toda a Escritura. O que acontece aqui? Pedro, Tiago e João,
eles foram escolhidos, reparem nisso, eles foram escolhidos para testemunhar pessoalmente a transfiguração de Jesus. E eles foram lá e voltaram transformados. Tem algumas experiências que a gente passa na vida que mudam completamente a nossa história. Quando Samuel nasceu, por exemplo, a minha percepção do que era amor mudou. Eu entendi o amor de uma maneira diferente. Eu tive uma experiência que eu já contei para vocês no sertão, quando eu ouvi Deus falando comigo e falando ali, confirmando o meu ministério. E aquilo mudou a minha percepção de vocação. Mudou o jeito que eu entendi a vocação do Senhor. Algo especial estava acontecendo na vida daqueles homens. Aqueles discípulos que já eram ali íntimos de Jesus, eles compreenderam de uma maneira muito mais profunda quem era Jesus. Vou repetir. Você que está mexendo no celular, vou repetir para você. Aqueles discípulos compreenderam de uma maneira muito profunda quem era Jesus. E eu fui verificar um pouquinho sobre eles falando sobre a glória. E é muito interessante que João, quando ele está escrevendo o seu evangelho, ele diz assim, ele começa assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória. Que poderoso. Agora você imagina João lá em cima do monte contemplando a transfiguração. Ele viu pessoalmente ali a transfiguração de Jesus. Ele viu a glória de Deus. Pedro, na sua segunda carta, diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito da vinda do Senhor Jesus. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos quem Ele é. Nós vimos quem Ele é. Estes homens, eles foram privilegiados. E não por acaso eles foram usados para mudar o mundo. Para transformar esse mundo em algo melhor. A virar de ponta cabeça tudo que estava acontecendo. Mas a pergunta que eu tenho para vocês, é isso que eu quero refletir hoje, é: o que aconteceu naquele monte no final das contas? Afinal de contas, o que é transfiguração? A gente nunca usa essa palavra. Alguém já usou essa palavra alguma vez na vida? Você olhou para a sua esposa e falou: nossa, você está transfigurada. Já usou, Lucas? A gente não usa muito essa palavra. Afinal de contas, o que é transfiguração? Quando a gente vai lá para o original no grego, a palavra é metamorfose. Metamorfose. Metamorfose nos lembra uma borboleta, né, que está ali, a lagarta, ela sofre aquele processo e vira uma borboleta. Ela sofre o processo de metamorfose. Só que metamorfose, no português, não dá exatamente o sentido que o texto quer dizer. E por isso é traduzido como transfiguração. Ou seja, uma figura que foi atravessada. Esse é o jeito mais, poderia dizer assim, mais correto de entender o termo. A figura de Jesus ali foi atravessada. É como se Jesus tivesse atravessado a fronteira entre o natural e o sobrenatural. Atravessado a fronteira entre o que era humano e o divino. Aqueles discípulos o tempo inteiro eles estavam olhando para Deus, mas Deus estava em forma de homem. Então eles olhavam e parecia muito com o pastor Beto. Você olhava ali, né? Jesus era muito parecido com o pastor Beto. Né? Tinha 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. Era muito parecido. Mas ali, de alguma maneira, eles testemunharam Deus. Eles viram Deus de uma maneira muito clara. Mateus diz que Jesus brilhava como sol. Você já tentou olhar para o sol alguma vez e ficar olhando para o sol? Imagina um sol forte. O rosto de Jesus brilhava dessa forma, como o sol. Paulo, no caminho de Damasco, quando ele tem uma experiência com Jesus, o texto diz que ele ficou cego. Paulo ficou cego quando contemplou a glória de Deus. Moisés, quando ele vai ter um encontro no Sinai com Deus, ele pede para Deus e fala: Senhor, mostra-me a tua glória. E o que Deus fala? Se você contemplar o meu rosto frente a frente, Moisés, você vai morrer, porque ninguém pode olhar no meu rosto e sobreviver. Então eu vou passar e deixar você ver as minhas costas. Vou deixar você me ver ali, ó, né, só de costas. E Deus permite isso. E Moisés ali contempla a glória do Senhor. E sabe o que acontece? Moisés é transfigurado. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava a ponto das pessoas, quando ele desceu do monte, fugirem de medo. Imagina isso, né? O Josué foi lá no monte, né?
Você está indo no monte, Josu? Ô varão, aqui no monte. Tá? Vamos para o monte? Vamos armar aqui para o monte? Quem topa ir para o monte aí, galera? Então tá bom. E agora você imagina, vai todo mundo para o monte, daqui a pouco o rosto do Josu começa a brilhar igual o sol. Né? Rapaz, né, na hora que Moisés desceu do Sinai, a Bíblia diz que o povo temeu, ficou com medo, saiu correndo de Moisés. E olha que a glória que estava em Moisés era só um reflexo da glória de Deus. Era algo muito menor. A glória de Deus é algo gigantesco, algo imensurável, não dá para a gente medir, não dá para a gente explicar. A glória que Pedro, Tiago e João contemplaram não era um mero reflexo, era a glória de Cristo. O escritor vai escrever Jesus como o resplendor da glória de Deus. Olha que legal, o resplendor da glória de Deus, esse é Jesus. A gente olha para ele e vê a glória de Deus. Apocalipse 21 falando sobre o céu, sobre a Nova Jerusalém, o apóstolo João nos diz que lá não precisa de sol. Por quê? Porque a glória de Deus ilumina todas as coisas. Gente, eu estou tentando dizer tudo isso para tentar descrever algo que é indescritível. É impossível traduzir o que é a glória de Deus. Não dá para traduzir. No entanto, a gente pode tirar algumas questões para pensar sobre as nossas vidas. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que Deus é muito, mas muito mais poderoso do que você pode imaginar. Imagina o poder de Deus aí. Deus é poderoso? Muito poderoso? Eu vou te dizer, a tua compreensão é muito limitada. Você não consegue entender a grandeza de Deus. Vamos fazer um exercício aqui, fecha os olhos. Imagina a cor branca. Está imaginando? Agora imagina um branco mais branco que esse. Agora imagine se esse branco pode ser mais branco. Beleza, abre os seus olhos. O branco foi mudando aí na tua cabeça, sim ou não? Sim ou não? Tem uns que sim, tem uns que não. Não tem problema. A questão é, se você imaginar o branco branco, não tem como ele ser mais branco. O branco já é branco. O branco não tem como ser mais branco. O branco daquele tablado lá, ele consegue ser mais branco. Né? Por quê? Porque aquilo lá não é branco. Aquilo é um negócio bem encardido. Né? Quando a gente fala que a Ju é branca, né? Mas ela não é branca. Né? Ela é branquinha. Agora o branco branco não tem como a gente descrever. Mas a gente consegue entender um pouquinho essa escala. Por exemplo, você vai comprar o Omo lá, você vê a propaganda do Omo, aí ele fala assim, deixe as suas roupas brancas mais brancas. Você consegue entender isso? Sim ou não? Você vai lá e compra, fala, minha roupa branca vai ficar ainda mais branca. Por quê? Porque você sabe que existe essa possibilidade de ficar mais branca. A questão é, o branco pode ficar mais branco? Se você conseguir compreender o branco perfeitamente, não tem como ser mais branco. Mas se você entender que a tua compreensão, o teu olhar, ele é limitado, você vai entender que as coisas podem ficar mais puras, mais grandiosas e mais belas. Eu usei esse exemplo terrível para que você entenda que a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus é muito maior do que a maior escala que você pode imaginar. Você não consegue compreender. A glória de Deus é maior que as maiores grandezas. E quando Deus, em sua multiforme graça, se revela a nós, e a gente tem uma compreensão só pequenina da sua grandeza, o sentimento não pode ser outro do que, Senhor, eu sou muito pequeno. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou limitado. Senhor, Tu és maior que tudo. Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és o Criador. Senhor, eu pertenço a Ti. Senhor, Tu és o dono de todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Ti. Quando a gente entende que Deus é grande, nós nos tornamos adoradores. Adoradores. Vamos repetir isso? Diga assim, Senhor, Tu és santo. Tu és grande. Tu és perfeito. Tu és o Criador, Tu és o dono de todas as coisas. Amém.
Isso é adoração. A adoração, ela acontece quando nós entendemos o tamanho de Deus, mesmo que a nossa compreensão seja limitada. A transubstanciação, esse texto, essa experiência, nos lembra que Deus é muito maior, muito mais poderoso e muito mais santo do que a gente pode entender. E aqui é algo que eu gostaria de refletir com você. Eu estou trazendo umas filosofias hoje, mas é interessante isso. A nossa compreensão de Deus passa pelas nossas percepções. Passa pelas nossas percepções. Deixa eu perguntar, Mateus, que cor que é o limão? E no escuro, que cor que é o limão? Quem acha que no escuro o limão é verde? Galera perdida, né? A filosofia, ela explica que existem as qualidades primárias e secundárias. Para a filosofia, a cor é uma qualidade secundária, ou seja, não é intrínseca a coisa. É uma questão que depende de outros fatores para ser. Ou seja, o limão só é verde por causa da luz. Se tirar a luz, ele não é verde. Eu trabalho com terno. Gente, o que muda de cor em foto não é brincadeira. O cara tá lá, o cara pega o terno, aí ele vai lá no Instagram nosso e fala, Vini, eu queria comprar esse terno aqui que está no Instagram, eu olho o terno, eu não reconheço. Por quê? Porque o terno está de outra cor. Por quê? Porque na hora dele registrar, a iluminação era uma, o filtro que o cara usou era outra, ou seja, a percepção da cor muda. Inclusive muda de pessoa para pessoa. Tem gente que é daltônico. Tem algum daltônico aqui? Nenhum? Legal. O pessoal enxerga bem? Pelo menos as cores, né? Tem gente que vai olhar e vai olhar aquele vermelho e não vai ver o vermelho. Não vai ver. Por quê? Porque é uma qualidade secundária, depende da pessoa. Às vezes, a nossa imagem de Deus está distorcida. Às vezes, por causa da nossa percepção limitada, o jeito que a gente se relaciona com Deus, compreende Deus, prega a Deus, está distorcido. E esse é um tema muito importante para falarmos. Às vezes, o Deus que nós conhecemos é o Deus do Instagram. Às vezes, é o Deus bonzinho dos coaches cristãos. Às vezes, é o Deus que o cara que você mais ouviu falar sobre Deus foi o Pablo Marçal. Não foi a palavra, não foi as escrituras. Às vezes, a visão que você tem de Deus é de um Deus fraco, de um Deus que não domina todas as coisas, ou de um Deus que não é bom, ou de um Deus que não é justo. Isso só acontece porque a gente não está percebendo quem é Deus. Aqueles discípulos que estavam na montanha, eles tiveram uma visão de Jesus antes da montanha e outra depois da montanha. Aquela experiência mudou a vida deles. E eu não estou dizendo que você vai viver a mesma experiência da transfiguração. Não vai. Tá? Daquele jeito não vai. Mas eu estou dizendo que quanto mais você conhecer a Deus, mais sua visão de Deus será ampliada. E mais você vai conhecer da bondade, do perdão e do poder de Deus. E a minha oração no início, e aquilo que eu quero que Deus fale ao teu coração nesta noite, é que todos nós tenhamos uma compreensão tamanha de Deus, que nos leve a nos prostrar diante dEle, em tremor e em temor, sabendo que Ele é verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Essa geração tem perdido a noção de quanto Deus é poderoso. Do Deus que, ao rejeitar uma oferta que foi dada com segundas intenções, fulminou uma pessoa dentro do templo. Do Deus que é poderoso para abrir em juízo o chão e engolir pecadores. Um Deus que é poderoso para enviar fogo do céu. Um Deus que é poderoso para acalmar as águas. Que é poderoso para dominar as tempestades. A gente só ouve falar do Deus bonzinho do Instagram. As Escrituras nos mostram um Deus muito mais poderoso. Muito mais poderoso. E foi isso que aqueles discípulos contemplaram aquele dia. Para os discípulos, essa experiência estava preparando eles para lidarem com a perseguição que viria, para lidarem com as dores que viriam.
Lembra quando Jesus está lá no Getsêmani? Aqueles discípulos estavam lá. E eles viram a agonia de Jesus, às vésperas da sua crucificação. E eu penso que eles olharam para Jesus ali, suando sangue em sua dor. E eles sabiam, eles tinham a convicção, eles tinham a certeza que aquele homem iria sofrer, iria morrer, mas não era um mero homem. Ele era Deus. Ele era Deus. Eles sabiam, a partir da transfiguração, eles não tinham mais nenhuma dúvida que Jesus era Deus e que seu reino estava apenas começando. Estava apenas começando. Mas então acontece algo muito diferente, e eu quero ler com vocês novamente. Versículo 3 a 6, diz assim: Então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Gente, a aparição de Elias e Moisés é objeto de muita interpretação doida, mas muita mesmo, tá? Eu não vou entrar nisso hoje, mas eu gostaria de ressaltar o significado desta aparição. Moisés e Elias tinham morrido há muito tempo. Elias não morreu, ele foi transladado, né? Sumiu, né? Moisés disse que ele morreu, mas ninguém achou o corpo de Moisés. A gente não tem muito acesso a isso. Como eles chegaram lá, como é que eles estavam corporalmente lá, a gente não sabe nada disso. O texto não está preocupado em falar sobre isso, e por isso eu também não estou. Mas eles estavam ali com um propósito. O propósito não era falar com os discípulos, tanto que nem os discípulos falam com eles, nem eles falam com os discípulos. Eles estavam ali para falar com Jesus. Mateus não vai descrever o motivo, mas quando você vai para o livro de Lucas, você vai ver que Lucas dá um motivo. Eles estavam conversando sobre a crucificação de Jesus, a paixão de Jesus. Eles estavam ali falando: está chegando o tempo. Imagina um plano que foi traçado há muito tempo, né? Corinthians agora, né? Na final, tá quanto o jogo aí? 1-0? Tinha certeza que o Miguel estava acompanhando. Imagina lá, né? Traçou todos os planos, chegou na final, reúne ali, vem o técnico, vem o veterano, e chega ali, chegou a hora. Né? Aí o pessoal chama ali jogadores antigos para dar um conselho. É mais ou menos isso que está acontecendo. Veio o pessoal da velha guarda para falar: chegou o tempo. Como é que vai ser feito isso? Eles estão trocando ideia ali. E eu penso que deve ter sido muito legal essa experiência, tanto para Jesus, quanto para os discípulos. Deve ter sido uma experiência muito interessante. O Spurgeon, ele fala algo que eu achei até engraçado. Ele fala: para Jesus foi algo maravilhoso, porque ele vivia com aquele povo teimoso, um monte de ignorante. Aí ele tem um refrigério ali, senta para tomar um cafezinho com Moisés e Elias. Para ele deve ter sido um refrigério, né? E ele fala assim: mas tente imaginar essa cena. O Josu, o homem do monte, o varão valoroso, ele chega para você e fala assim: bora subir o monte? Bora subir o monte? Eu vou orar lá, te espero às 19 horas. Aí você vai, e quando você chega lá em cima do monte, está o Timóteo trocando uma ideia de treino de musculação com Sansão lá, né? O Lucas querendo aprender a pescar com Jonas, né? E o Josué trocando uma ideia com o Davi ali, né? Falou: como é que é essa harmonia na harpa aí, né? Imagina isso. Como é que você ia se sentir? Você chega lá, está o Davi, está Sansão, está Jonas. Você olha aquilo, como é que você reage a isso? Primeira coisa, esses caras já morreram, velho. O que esses caras estão fazendo aqui? Primeira coisa, eu acho que dá um medo lascado. Fala: mano, o que esses caras estão fazendo aqui? Só que eu penso que tinha um poder de Deus tão grande naquele lugar, que já existia ali um coração de adorador em cada discípulo. Ao pisar naquele monte, eles já sentiram a presença de Deus de uma maneira tremenda, que eles já estavam ali em adoração. Em adoração. Foi isso que aconteceu. É no mínimo estranho pessoas que já morreram reaparecendo na Bíblia.
A gente vai ver outras vezes aparecendo, é verdade, já apareceu no Antigo Testamento, aparece aqui agora, tem gente que vai falar que é só uma visão, tem gente que vai falar um monte de coisa, muitas tontas que eu não quero falar aqui. Mas a questão é, ali estavam, 2 homens de Deus, e a glória de Deus estava naquele lugar, a glória de Deus. E eu penso que Pedro, Tiago e João, eles estavam ali meio confusos, meio atordoados em suas faculdades mentais, mas estavam adorando, estavam sentindo o peso da glória de Deus. E ali, sem saber o que fazer, Pedro se propõe a fazer tendas. Olha que ideia maravilhosa. Ele olha para aquilo lá acontecer, ele fala, bora fazer umas cabanas aqui. Senhor, eu faço uma para você, faço uma para Elias e faço uma para Moisés. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que estava bom ficar ali. Ele queria ficar mais tempo. Mas enquanto ele estava falando, uma voz irrompeu aos céus, igual aconteceu no dia do batismo de Jesus. E veio uma declaração maravilhosa. Este que é meu filho, nele eu tenho prazer. Ouçam-no. Ouçam o que ele está dizendo. E quando eles ouviram essa voz vindo do céu, a voz de Deus Pai, os discípulos não falaram mais nada. Eles se calaram e com o rosto em terra, eles perceberam que estava diante de algo muito maior que eles. Pedro estava querendo fazer alguma coisa. Preste atenção nisso. Mas ali era um lugar de contemplação. Era mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo, fique quieto e desfrute. Fique quieto e desfrute. Não faça, não fale, apenas desfrute. E é tão bom quando Deus fala assim com a gente, eu não sei se Ele já falou isso para vocês alguma vez, mas às vezes a gente está tão atarefado com tanta coisa, inclusive ministerialmente, e aí Deus nos dá a compreensão de que a gente precisa entender um pouco mais Maria e parar um pouco de ser Marta. Ele fala, fica quieto, adore, descanse, receba, para de correr atrás de tanta e tanta coisa, pare de correr e de querer fazer, tenha tempo de contemplação. Só que não era uma contemplação qualquer, aqui tinha uma representatividade muito importante. Quem foi Moisés? Moisés foi quem introduziu a aliança. E quem foi Elias? Foi um dos profetas que trabalhou para que as pessoas voltassem ao compromisso com a aliança. Moisés, ele tinha uma representatividade. Moisés representava a lei, diga lei. E Elias representava os profetas, diga profetas. A lei e os profetas. Reparem nisso. Não foi aleatório que era Moisés e Elias. Ali estava um grande profeta e ali estava um grande juiz. Estavam ali. Jesus afirma que a lei e os profetas dariam testemunho dele. Moisés foi um servo fiel, sim ou não? Foi fiel em tudo que fez. Elias foi um dos profetas mais ousados na defesa das verdades eternas. Mas Jesus era infinitamente maior que eles. Pedro queria fazer tenda para todos eles. Ele falou, tem 3 pessoas especiais aqui. E aí vem uma voz do céu e fala, Pedro, você não está entendendo. Jesus que está aí é muito maior que eles. É muito maior. Ele é meu filho, ele não está em pé de igualdade com Moisés e Elias. Ele é meu filho. Foi isso que Jesus falou. A transfiguração nos mostra que tudo o que tinha se passado se cumpriu em Cristo. A lei e os profetas se cumpriu em Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. É uma forma simbólica de dizer que toda a Bíblia aponta, culmina em Jesus. Ele é o Salvador. Inclusive ele é o Salvador de Moisés e Elias. Os homens mais excelentes que passaram pela terra ainda são apenas homens, mas Jesus é o Filho de Deus. Ele não é apenas um representante da lei, ele é maior que a lei, ele é antes da lei, ele não é mais um profeta, ele é Deus, ele não fala por Deus, ele é Deus. Reparem nisso,
O profeta, ele traz de Deus. E Jesus, ele traz do Pai, mas ele também é Deus. Essa é a trindade. Essa é a beleza da trindade. Ele não é apenas um representante, ele não é apenas um embaixador, ele tem a natureza de Deus. Ele é Deus. Diga, Jesus é Deus. É isso, é o Deus que se fez carne, é o Deus que habitou entre nós, é o Deus Emanuel. E eu quero terminar esse sermão lendo com vocês o 7:8, que diz assim: então Jesus, aproximando-se, tocando, diga, tocou. Ele tocou os discípulos e disse: levantai-vos, não temais. E quando os discípulos ergueram os olhos, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Eu confesso que eu já li isso aqui várias vezes, mas eu nunca tinha tido essa percepção e que eu tive lendo o Spurgeon. Você já teve a experiência de acalmar alguém? Tem que acalmar alguém. Quem tem filho constantemente faz isso, quase diariamente. Né? Quando o filho se machuca ou quando ele se assusta com alguma coisa, está com medo de alguma coisa, o que você faz? Você pega ele no colo e fala: ó, papai está aqui, mamãe está aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. E aquilo tranquiliza, dá aquela sensação, falou: nossa, eu estou nos braços do meu pai, então deve estar tudo bem mesmo, então deve estar tudo bem. Deixa eu explicar algo para vocês. Os discípulos, eles estavam prostrados, e eles estavam com muito medo, muito medo. Eles não conseguiam levantar o rosto, estavam com o rosto em terra, eles estavam diante da majestade do Senhor, a majestade que o Senhor falou que dependendo do jeito que você olhasse para aquilo, você morreria. Não é isso que ele fala para Moisés? E ali eles estão com o rosto em terra, eles ouviram a voz do Senhor, e a experiência auditiva foi tão bela quanto a da visão visual, né? E eles estão com medo. E quando eles estão com medo, muito medo, eles sentem um toque. É muito legal isso, né? Jesus não fala: levanta galera, vamos descer, né? Eles sentem um toque. Antes de Jesus falar, Jesus vem e toca eles. E com uma voz doce, Jesus fala: não tenha medo, não tenha medo. Eu não sei o quão carinhoso era Jesus. Penso que muito. Eu não sei se Jesus chegou e abraçou eles ali. Quem teve experiência de chorar na presença de Deus e estar em retiro espiritual, sabe que todo mundo acaba se abraçando, né? Eu acho que deve ter sido uma experiência meio parecida com isso. Está todo mundo chorando lá e daqui a pouco está todo mundo abraçado, né? Eu tive uma experiência no Legendário lá, que tinha um cara, um bombadão, sem camisa, sujo, cheio de lama, nós dois abraçados assim. Eu falei: meu, nunca imaginei abraçar um cara forte, me emocionar tanto na vida. Estava lá, né? E o cara depois fez uma massagem nas minhas costas ainda. Ó, e aí chorando, né? Chorando na presença de Deus. Cara, algo... Nossa, cara, não, gente, né? Foi na presença de Deus, né? E foi algo muito especial. E só tinha homem, eu estou falando isso que é só homem, né? Um monte de homem abraçado, chorando. E ali Jesus vem, toca neles e fala uma palavra poderosa: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Para nós pequeninos, pecadores, o toque humano de Jesus é muito mais tranquilizador do que a chama de sua divindade. Isso é muito simbólico, isso é muito poderoso. Por que Jesus se encarnou? Se a gente não conhecesse o Emanuel, se a gente não conhecesse o Jesus encarnado, ia ser muito difícil de compreender esse amor. Ia ser muito difícil de falar sobre intimidade com Deus. Ia ser muito difícil sobre falar pertencer à família. A divindade é algo distante, é algo totalmente outro. Mas Jesus encarnado é aquele que está entre nós. Jesus é de eternidade a eternidade, mas ele se fez carne para habitar entre nós. E ele sobe um monte, leva os seus amigos, revela a sua glória antes da encarnação. Mas então ele coloca esse véu de novo, e como um ser humano comum, toca nos seus amigos e fala: está tudo bem. O Eterno se fez homem. Diga isso: o Eterno se fez homem. Aquele, gente, que não poderia caber em lugar nenhum, o Criador de todas as coisas. E todo Natal eu falo isso. Ele coube no abraço de uma mãe. O Eterno coube no abraço de uma mãe.
Isso é palpável. O Max Lucado, ele fala que Jesus, que pendurou as galáxias, desceu para pendurar batente de porta. E quando eu imagino essa cena, eu sempre imagino um cliente chato, brigando com Jesus, né, falando, eu quero acende, eu quero assado, eu quero pagar pouco. E Jesus está lá, tá bom, meu irmão, né? Tá bom, eu fiz o céu, mas eu vou fazer essa porta aqui bonitinha para você. Vocês entendem a humildade disso? Aquele que detém toda a riqueza, ele se fez pobre. Aquele que é santo adentrou o mundo marcado pela corrupção. Aquele que é Senhor se fez servo. Aquele que criou todas as coisas se fez criança. Aquele que criou a imensidão dos oceanos, as maiores cachoeiras, teve sede. Teve sede. Aquele que é o autor da vida deu a própria vida. E tudo isso porque ele sabia que nós, pequeninos, precisávamos que alguém nos abraçasse e dissesse, está tudo bem, eu estou aqui. Está tudo bem, eu estou aqui. Não tenho medo. Feche teus olhos. O mesmo Deus que te fez ficar de joelhos, em temor e tremor, é o mesmo Deus que diz hoje, está tudo bem, está tudo bem. E eu gostaria que hoje você colocasse a tua vida diante do Senhor. Talvez você olhe para você e fale, não está tudo bem. Mas eu quero que a glória de Deus mostre para você que está tudo bem. Que está tudo bem. Fale com o Senhor. Enquanto nós vamos cantar essa canção. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu quero que você veja o quão pequeno você é e o quão grande é o Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és. Quero convidar você a cantar essa canção de joelhos, do universo, se humilhando diante do Senhor. Enche a terra e enche. Nós somos pequenos, pequenos. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.